Bem, aqui vai mais um papo assim com os colegas analistas de desempenho aí. Falando nisso aí, vai ter um curso, aliás, uma pós-graduação, né? Eu não tenho nenhum aqui, estou recebendo nenhum valor aqui para anunciar aqui, fazer o comercial, mas não vou fazer também o comercial, não. Mas quem atua aí na área de análise de desempenho, vai ter uma pós agora em agosto aí, que é para analista de desempenho com utilização de inteligência artificial. Eu já utilizo, posso dizer que é uma boa ferramenta, agora tem que ter muito cuidado, né? Porque a inteligência artificial ela não resolve tudo. É apenas uma tela onde você vai preencher aquela tela com pincel. Né? Basicamente seria fazendo assim, a grosso modo, uma espécie de comparação, né? Mas, pô, com certeza, vem ferramentas, vem ensinamentos né, nessa pós-graduação e a instituição que vai fazer essa pós é a CBF Academy, né? Outro detalhe é que vai ser online. Aí é uma utilidade pública aí, ajudando os colegas aí analistas para que, se quiserem desenvolver isso mais na carreira, entre nesse aí. E falar análise de desempenho, eu estou trazendo aqui uma ferramenta, né, que eu particularmente utilizo nos bastidores. Estou trazendo aqui pela primeira vez essa temática aqui, né, e vou trazer mais algumas outras que eu utilizo. Hum, Talvez aí alguns já também utilizem até mais avançado do que eu. E lembrando aqui que vocês, se gostarem do vídeo aí, dê aquele joinha e deixe os comentários também sobre essa ferramenta, se vocês gostaram ou não, porque é através da crítica de vocês, né? É, havia um santo que dizia, acho que era São Francisco de Assis, que o elogio corrompe, a crítica corrige, né? Faz a crítica para a gente melhorar aí. Mas é uma adaptação da análise SWOT que alguns colegas já utilizam realmente. Já conversei com alguns que eles utilizam. Essa ferramenta vem da gestão, de administração, quem trabalha com planejamento, com marketing, já sabe o que é isso de cor e salteado. No futebol, ela ainda está timidamente sendo utilizada, mas tem demonstrado, pelo menos para mim, que é bastante útil. Né? Análise SWOT, que é uma sigla em inglês. A sigla em português traduziram como FOFA, né? Fraquezas, oportunidades, forças e ameaças. Seria mais ou menos isso aí, FOFA, né? Em inglês, SWOT. Depois vocês procuram essa sigla aí, tá aí na tela aí, SWOT. É a sigla em inglês. Não vou ler não porque eu, tô sendo sincero, não gravei realmente essa sigla. Sei que em inglês aí significa isto. Bem, para que é que ela serve no mundo corporativo? E é adaptado ao futebol. No mundo corporativo, as empresas, elas fazem uma avaliação, né, uma equipe de trabalho geralmente, não é um sozinho, do que ela tem como ponto fraco e também como pontos fracos e que ela tem como pontos fortes. No mundo do futebol, eu tenho conversado com alguns que procuram fazer das equipes adversárias também os pontos fracos e os pontos fortes. Não façam isso. É equívoco, como diz aquele guri da internet, tem um equívoco. É equívoco total, cara. Você pode fazer pontos fracos e pontos fortes da tua equipe. Não queira se aventurar a fazer do adversário pontos fracos e pontos fortes. São variáveis, tá certo? Incontroláveis. Você não tem controle sobre o adversário. Na tua equipe você tem controle. Você detecta os pontos fracos e os pontos fortes e aí você leva a comissão técnica, né? Assim, vai lá com o teu notebook ou com um relatório lá e chama o treinador que vai chamar seus assistentes para fazer uma análise. E a partir dali vocês vão debater e discutir para ver realmente, né, se aquele ali se confirma. Aí você levantar os pontos fracos e fortes de um adversário, tu tá pedindo para passar a informação errada. Dos adversários você pega, sabe o quê? O que ele tem, o que você pode ter, né? E que ele vai te oferecer oportunidades e ameaças.
As oportunidades decorrem de quê? De uma associação, porque os pontos fracos e fortes teu estão ali associados, tá certo? Os pontos fortes seu associa-se, tá certo? As ameaças dele, e a ameaça dele são os pontos fortes dele realmente. Mas não veja isso denominando, né, as ameaças como se fossem os pontos fortes dele. Meio contraditório, né? E as oportunidades que você pode ter com relação a seu adversário vêm dos pontos fracos dele. Mas aí, se você botar teus pontos fortes, teus pontos fracos, e julgar também o dele, você vai perder uma grande oportunidade, mas não passa mais à frente dentro desse processo, eu não vou falar sobre isso hoje, de ao fazer o cruzamento dos seus pontos fortes com as oportunidades que ele vai te dar e dos seus fracos com a ameaça que ele pode produzir para você, você vai perder a oportunidade de ter uma visão mais clara, mais transparente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui tratando desse assunto. Um modelo hipotético da nossa seleção, mas digamos que tem alguma coisa de verdade. Ponto fraco nosso. Vocês concordam que teve pouco tempo para modelar a equipe? Modelar hoje, antigamente se chamava entrosar a equipe, dá no mesmo. Houve pouco tempo, hoje está tendo. Nós estamos mais na década de 70, que uma seleção tinha 30 dias, 40 dias para ficar ali dentro do Brasil treinando, todo mundo aqui do país, né? Bastava se deslocar aí e juntava um grupo ali, ficava 30 dias ali, não sei se 40 dias no total, né? Treinando. Dá para você modelar. Você vai ter aí quantos mesociclos e quantos microciclos aí para modelar a equipe. Um pouco mais. O Ancelotti aqui está tendo o quê? 2 meses e alguns microciclos aí muito reduzidos, né? Para modelar essa equipe. Então, é um ponto fraco? É um ponto fraco. A escassez de alas, né, que nós estamos debatendo isso já de algum bom tempo. O último ala que nós tivemos de qualidade aí, vamos lembrar, foi o Cafu, o Daniel Alves, e depois parou por aí. Quem foi mais depois de Daniel Alves, de Cafu e Daniel Alves? Eu não lembro, sinceramente. Então, escassez de alas. O Wesley até que vinha tentando se sair dentro dessa entre-safra, dessa safra muito ruim de alas, o Wesley vinha despertando uma certa confiança, mas aí acontece de se machucar. E agora? Quem vai ser o ala? Pode ser Danilo, reserva do Flamengo, do meu Flamengo? Vai de ala? Vai ter que improvisar alguém? Pelo lado esquerdo aí, estamos aí vendo o que é que pode ainda produzir o Douglas Santos, porque a gente não tem confiança 100%. Sinceramente. Então, ponto fraco, a escassez de alas, padrão Brasil, eu chamo padrão Brasil, é Jorginho, Leandro, que não tem mais, e o Cafu e o Daniel Alves, né? É um ponto fraco, é um ponto fraco. Então a gente anota aqui, ó. Pouco tempo para modelar a equipe é um ponto fraco e escassez de alas padrão Brasil também ponto fraco. Qual seria outro ponto fraco da nossa seleção? A escassez de articuladores padrão Brasil. O último bom articulador que nós tivemos foi quem? Ronaldinho Gaúcho, Kaká. O Kaká era meio atacante, né? Não era um meio articulador como foi o Zico. Esse meia, é, poucos países tiveram a sorte de ter a felicidade de ter. A França teve Michel Platini, vamos se lembrar. Quem foi mais? Depois teve o Baggio, né, que veio também dessa geração aí. A Argentina era a Maradona era um meio atacante, o Zica era um verdadeiro meio de articulação. Era o gerente daquele espaço ali de corredor, né? Um homem que trabalha muito na conexão de atacantes, né, do meio-campo, entendeu? Ali foi um padrão Brasil de articulação. Outro ponto fraco nosso. Confiamos totalmente nos nossos goleiros? Sim ou não? Eu botei aqui como um ponto fraco. Goleiros não confiáveis nesse momento, né? Porque o Alisson, por exemplo, nós sabemos que é um grande goleiro, mas esse ano o Alisson teve menos de 1.500 minutos dentro de campo. O ideal seria que, essas alturas, ele tivesse próximo de 4.000, né, nas competições que ele já disputou. O modelo defensivo nosso, ele é um ponto forte, fraco, ponto fraco. Por quê? Estamos com um a menos dentro de campo, que é o Casimiro. O senhor me desculpe, seu doutor Casimiro, tá? O senhor que hoje é o dono da seleção, tá certo? Mas o senhor está sendo visto como um ponto fraco. Em que momento?
Brasil, quando precisa se defender, e na hora de organizar a saída, o senhor se esconde. Inclusive, sobrecarregando Bruno Guimarães. Veja no sábado, que eu estou falando aí, quantas vezes o Bruno vai descer para recolher essa bola e tentar sair conduzindo, tá? Ah, mas só quem pode fazer isso é o Casimiro? Não, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a responsabilidade, né, neste momento, ele que está chamando para si a responsabilidade de indicar quem é de grupo, quem não é de grupo, soube até que algumas convocações ele influenciou, tá certo? Então também o senhor assume a responsabilidade dentro de campo de organizar a saída, ou ser um dos protagonistas na saída de bola do Brasil, porque no Marrocos, o volantezinho chamado Elnaí, que é o primeiro volante, né? Ele aparece para o jogo, ele assume a responsabilidade de fazer ali a conexão, a recepção da bola que vem dos zagueiros, tá certo? Dos alas, está sempre ali presente, fazendo e construindo o espaço. Então, 5 pontos fracos aqui foram nomeados, né? O pouco tempo de modelar a equipe, a escassez de ala padrão Brasil, a escassez de articuladores padrão Brasil, que são meio-campistas, goleiros também, né? Os três não estamos confiando 100%, e o modelo defensivo nosso. Desculpem aí, né? O que é que nós temos como pontos fortes? Olha, a qualidade da nossa zaga, ela não é ruim. Vamos botar como ponto forte, apesar de Marquinhos ter feito o que fez. Se ele não tivesse feito aquilo, a confiança nele era total. Nós temos como ponto forte também, reconhecido inclusive pelos argentinos, a imprensa argentina, os nossos atacantes. Nós temos ali no banco e dentro de campo atacantes realmente de, vamos dizer, de padrão Brasil, né? Não talvez aí, como na época do Romário, do Ronaldinho, aí é uma outra coisa. Mas dentro dessa safra que nós temos aí no mundo inteiro, né? Eles são atacantes realmente bons, de confiança. Ponto forte também nós temos a possibilidade de variação de nomes, né? Ou seja, o nosso banco. Nosso banco é um ponto forte. E o que eu percebi que nós temos também de pontos fortes é o jogo associativo, quando estão juntos Paquetá, Danilo, Fabinho e Bruno Guimarães. Veja que o Casimiro não está aqui. Então, o jogo associativo desses quatro aí, né? O jogo associativo hoje, que tanto falam aí, mexeram no vocabulário aí, tem treinador aí que fica louco, tem treinador do passado aí, ou que treinou até um certo dia, que fica louco com esse vocabulário, que esse vocabulário vem da Europa, né? Vem da academia também, né? E eles não tiveram oportunidade de ver esse vocabulário, não quiseram também se atualizar. E jogo associativo é o entrosamento, né, desses quatro quando estão em campo. Jogo associativo. Tá certo? Eles se entendem bem, se entendem bem. Vamos ver agora com relação a Marrocos, e aí eu não vou em cima de Marrocos nos pontos fortes dele, nem nos pontos fracos. Eu vou no que eles têm de ameaças para nós, que seria o ponto forte dele, mas aí quem pode fazer julgamento dos pontos fortes dele é o analista de Marrocos, é a comissão técnica de Marrocos, não é o analista da CBF. O que é que eles têm de ameaça para a gente? A movimentação do Hakimi, que é aquele ala pela direita, aquele cara, dois nas costas, olho nele porque ele não é só dois na posição, na função, é um meio-campista. Vem para o corredor central, é um lateral construtor, né, como o Tite gostava de falar, tá certo? Que apoia muito e vai até, pisa até a área. Ele gosta de fazer umas incursões ali por dentro da área, e o Ibrahim gosta de lançar nele, né? O espanhol, que é descendente de marroquinos, e optou pela seleção de Marrocos, que é o Ibrahim, né? Gosta muito de fazer esse passe vertical para ele, quebrando linhas, e o Hakimi vai lá mesmo para incomodar a defesa. Você vê, ele sai lá do fundo para isso. Então, essa movimentação dele é uma ameaça. Lá no Marrocos, o cara pode estar contabilizando. Essa movimentação do Hakimi, o analista deles, é nosso ponto forte. Ponto forte para eles. Para nós, ou para o analista da CBF, não, uma ameaça. Outra ameaça que ele tem, a organização de saída e a movimentação dos dois volantes. O Boadi, que é do Lille da França também,
né, 18 anos, e não sei se ele vai sair de titular, por quê? Porque o técnico atual, que é do sub-20, gosta muito de lançar os jovens e tem uma juventude muito boa na seleção principal, mas tem um volante lá, tipo Dunga, que ele confia bastante. Inclusive, no último jogo aí, Marrocos e Noruega, eu percebi, é o Amrabat, eu acho o nome dele, né? Um bem forte, que ele marcou individualmente o Odegaard, cara. Mas marcou individual, né? Só largava quando o Odegaard saía um pouco mais para dentro do campo dele e ficava lá. Se aproximava, ele colava. Pode ser que ele bota aí o Amrabat aí com El Anaui, com o Boadi, eu não acredito, porque o Boadi não tem essa experiência toda, mas é um bom jogador. Então, a movimentação desses dois aí, do Boadi e do El Anaí, como eu estou fazendo um modelo hipotético, né, é uma ameaça para a gente. E aí vai necessitar de quê? Vocês já perceberam também que na hora da saída do time adversário, quem é que o Ancelotti usa para fazer a pressão na zona alta? Além dos atacantes, sobem os dois volantes, Bruno Guimarães e o Casemiro. Sobe para fazer a pressão e sobe para pisar realmente o primeiro terço do adversário, o terceiro terço do Brasil. Tá certo? Inclusive, nesse gol aí que o Bruno Guimarães fez, o Casemiro estava nas proximidades. E quem tomou a bola do zagueiro foi o Bruno Guimarães, comprovando o que eu estou dizendo. Agora, quando dão um azar que quebra essa linha de pressão deles aí, aí é um Deus nos acuda, cara. Então, ameaça pra gente, Hakimi, movimentação de Boadi e Ewanoí. O Saibari, que é o meio-campista, meio-atacante, hoje está sendo colocado como centroavante pelo atual técnico de Marrocos. Marrocos trocou o técnico logo após a decisão da Copa das Nações Africanas, né? Ele promoveu do sub-20. Então, Saibari ou Saibari, como queiram, a freguesia aí, tá certo? É um jogador de gestos técnicos muito bons e de boa movimentação. É uma ameaça também. O Brahim Dias e o Ex-Azul eu vou tirar daqui porque eu acho que ele não vai se recuperar para esse jogo com o Brasil. Sorte do Brasil, viu? Companheirinho lá do Antony no Betis, né? Chegou na Espanha com 7 anos de idade, já cultura europeia, mas o Marrocos tem uma política, já falei aqui, né? Muito boa de monitoramento de talentos pelo mundo inteiro. Então, filho de marroquino aí, o rei Mohamed VI, estabeleceu uma política de convencimento a jogarem pela seleção de Marrocos. E o Ex-Azul é um deles. Chegou com 7 anos na Espanha, né? Acho que chegou a passar no Barcelona ou no Real Madrid B. Então ele teve uma entorse aí no joelho aí, uma contusão um pouco séria, que um colega dele caiu sobre ele aí e machucou. Pode ficar de fora, mas ele tem substitutos bons. Não é a altura do Ex-Azul. Mas aqui ele está sendo colocado, Ibrahim Dias e o Ex-Azul, como ameaças, por quê? Pela capacidade de articulação do Ibrahim e pelo confronto um contra um do Ex-Azul. Olha, ele sinaliza por onde vai sair, mas tem uma explosão que para pegar não é fácil. Então, o Wesley, que seria o homem que ia por um contra um com ele, teria que ter dobra na marcação. Temos também o El Canus, que eu não sei se o treinador atual vai colocar ele. É um bom articulador também, e a sua movimentação, a sua capacidade de articulação também é uma ameaça. Então, eu estou trazendo aqui, basicamente, nomes individuais, mas eles têm também, tá certo? Uma capacidade associativa, né, esses atletas, os volantes, com os alas, tá certo? Com os meias, que torna o Marrocos realmente, coletivamente, uma equipe também competitiva. Agora, o que é que eles têm de que para a gente seria oportunidades, né? E para eles a contabilidade é pontos fracos, tá certo? Teremos oportunidade justamente num gesto nosso tático, tá certo? Uma operação tática do Brasil, que o Ancelotti está colocando muito em prática, e ele fazia isso muito no Real Madrid, que é uma oportunidade da gente, tá certo? Por ser um ponto forte nosso. E para ele lá é uma fraqueza. É fazer pressão na zona alta.
Observe, se o Brasil subir para pressionar, eles vão errar a passagem de bola se sair por baixo, ou a zagueirada vai sair por cima. E aí, analistas do Brasil que estiverem por lá, né, da comissão técnica, é só fazer o que eu fazia. Eu vou dar uma orientação a vocês aí da seleção, viu? O que eu fazia no Lagarto lá. Pô. Calculava a trajetória da bola onde ela caía. E a zagueirada vai tirar várias vezes ali que se apertar. Apertou, eles vão sair por cima. Saiu por cima é fazer o cálculo onde é que eles estão botando essa bola. Para quê? Para ganhar a primeira bola. Ganhar a primeira vai para ganhar a segunda. E o Brasil, nesse movimento aí de pressão lá em cima e de perda de pressão pós-perda, está fazendo bem. Né? Então, é uma oportunidade para a gente. Pressão na zona alta. Eu considerei aqui no modelo hipotético também escalar o Ryan de titular ali pelo lado esquerdo. Mas Luiz Henrique também dá conta do recado se fizer isso. Porque o Mazzauri não vai jogar. Tá certo? O Mazzauri, que é um lateral muito experiente, não vai jogar, ele está machucado. Possivelmente não vai jogar. E, aliás, ele chegou na Copa já em recuperação. Né? Ele teve problemas seríssimos, acho que no quadril, entendeu? E não sei se passou por cirurgia, mas foi para o Marrocos para tentar se recuperar. E agora, nesse último jogo, já estava recuperado em campo, ele saiu de campo machucado. Então, pelo lado ali direito do Brasil, que sempre bota um canhoto, às vezes o Rafinha já foi o Paquetá eu não botaria por ali, mas se entrar o Luiz Henrique ou o Ryan ali, vai ser realmente, para a gente, uma oportunidade. Para quê? Sobrecarregar o lado esquerdo de Marrocos. Né? Direito nosso, esquerdo dele. Sobrecarregar aquilo ali. Sobrecarregar também o lado do Hakimi e do Brahim Dias. Sobrecarregue ali, que é o lado forte que é o lado forte do Marrocos, né? Voltando a dizer, é uma ameaça para a gente, lado forte para eles, é uma ameaça para a gente, sobrecarrega aquele lado também. Por ali você vai ter o Vini e também o Douglas Santos, né? Sobrecarrega aquilo ali. Por que sobrecarregar? Para não dar tempo do Hakimi e do Embradias querer aprontarem naquele corredor, que eles aprontam, com o apoio dos volantes e dos meias de Marrocos. Então, basicamente, o análise SWOT é isso aí. Você trabalha suas forças, suas fraquezas do adversário, você trabalha oportunidades e ameaças. E aí vem o pulo do gato, que eu não vou falar hoje, vou falar no próximo vídeo, que é o quê? Vamos lá. É nesse momento que eu digo que você não deve fazer, você deve fazer seus pontos fortes e fracos, mas não faça do adversário, porque agora vem um momento, né? E eu vou gravar no outro vídeo, vou só dizer o que é que vai vir no outro vídeo, é quando você cruza os seus pontos fracos com as ameaças que você tem, ameaças proporcionadas pelo adversário, tá certo? Que postura estratégica você vai ter, a tua equipe vai ter, quando você cruza seus pontos fracos que você tem, e eu citei aqui os do Brasil, vamos lá, pouco tempo para treinar a equipe, escassez de alas padrão Brasil, escassez de articuladores padrão Brasil, goleiros não confiáveis e a maneira como nós nos defendemos, tá certo? E quando a gente cruza com as ameaças, que são os pontos fortes de Marrocos, nós temos que tentar identificar em 15 minutos de jogos quais são as nossas vulnerabilidades diante das ameaças de Marrocos. Tá vendo? Quando você cruza seus pontos fortes com a ameaça de Marrocos. A equipe tem que estabelecer isso aí, 15 minutos no máximo, para fazer uma avaliação das ameaças, tá certo? Das vulnerabilidades diante da nossa fragilidade e diante das ameaças provocadas por Marrocos. E aí vem uma postura estratégica, cara. Qual é a postura estratégica? E esse modelo, eu volto a frisar, é hipotético, tá certo? Que com tantas contusões de um lado e de outro, e agora com a de Marrocos, né, com contusões de atletas que são pontualmente, né, determinantes, como é o Zazoli, tá certo? Pode ser que mude essas configurações dentro do campo. Dentro da estratégia, você faz o quê? Pontos fracos com ameaças. Defender bem e atacar sempre que possível. Olha, essa estratégia aí, ela tem um significado.
Quando ela fala defender bem, defender com atitude, defender com espírito de argentino e atacar sempre que possível. Geralmente quem faz isso é time que está sabendo que está inferiorizado. Tá certo? Mas também eu já vi o Guardiola com o Manchester City defender com 5 zagueiros lá atrás. Não é somente ele não. Times grandes da Premier League defendendo com 5. Em pirâmide, 5, 3, 2. Defender com atitude. Aqui ninguém entra. É isso que tem que fazer com o Marrocos. E avise isso para o Casemiro. Aqui ninguém vai entrar. Tá certo? E aí, como você tem homens de boas respostas em contra-ataques ou em transições, né, defensivas ou ofensivas, que não é a mesma coisa de contra-ataque, tem gente que confunde, né? Você pode usar essa estratégia. Isso eu estou dizendo no modelo hipotético. Eu acho que o Brasil talvez não precise tanto. Primeiro se preocupar em defender bem para depois atacar quando possível. Se defende bem e ataca sempre. E escalar os que derem melhor resposta em campo. Eu estou falando de cruzamento de pontos fracos com ameaça. Veja só o que eu estou dizendo. Ameaças vêm do adversário de Marrocos. Pontos fracos é o que nós detectamos de nossa seleção brasileira. Então, qual a postura eu vou ter diante de uma situação dessa, de cruzamento desses dois fatores? Escalar os que derem melhor resposta em campo. Eu hoje, se você me perguntasse, eu escalaria, eu colocaria primeiro ou o Ederson ou o Everton. O Alisson eu não colocaria. Sinceramente, não. Porque é um goleiro ruim, não. Pela minutagem que ele teve. Saiu de uma contusão um dia desse, cara. E o Ederson teve problema seríssimo lá na Turquia com relação a problema com a torcida organizada do Fenerbahçe, né? Então, problemas que eu diria emocionais. Não foi de desempenho. Desempenho, eu acho que o time todo tem culpa, não somente ele. Então, escalar melhor. Escalaria ou o Everton ou o Ederson. Um desses dois. O Alisson, não. E se tivesse sido o goleiro do Palmeiras, escalaria ele. Pela direita, eu vou botar quem? Né? Escalar os que derem melhor resposta em campo. Eu deslocaria o Ibanez para lá. Marquinho, sim, manteria o Gabriel Magalhães. Agora, na ala esquerda, o Douglas, eu acho que vem dizendo que ele merece ser escalado se tiver que botar o Alessandro. Se tiver que botar o Alessandro e deixar o Douglas no banco, eu preferia botar o Léo Pereira improvisado. Agora é que não dá mais, porque ele não foi testado nessa posição. E algumas pessoas vêm defendendo o quê? Que o Brasil, em função da contusão do Wesley, né, que bote zagueiro realmente, bote pessoas de marcação pelo lado esquerdo e deixe as broncas para resolver à frente, como nós tínhamos na década de 58, campeões do mundo, com Djalma Santos de um lado, que não passava do meio de campo, Nilton Santos do outro, que era um pouco mais ousado, passava de meio de campo e chegou a fazer um gol, né? Então, na 58, 62, até 70, o Everaldo, por exemplo, né, era um movimento assimétrico. Um ala descia, outro não. 70, o Carlos Alberto descia, o Everaldo não. Hoje se defende isso também. Bota homem de marcação lá. E nesse jogo faz bem, né? Pelo lado do Ibrahim, faria bem ali um zagueiro, né? E o Gabriel Magalhães, me parece que já ele tem habilidade para jogar ali também. Ou Léo Pereira. Mas ele vai de Douglas Santos aí. Estou só aqui conjecturando, né? Que a questão aqui é escalar os que derem melhor resposta em campo diante do nosso ponto fraco e das nossas ameaças. Vem uma outra aqui, hipótese, né? Se lembre que nós estamos cruzando pontos fracos com ameaça. É pressionar realmente na zona alta, fazer encaixe no segundo terço e, vencido o segundo terço, pressão ao portador da bola, se reagrupa e defende com pirâmide, 5-3-2. Ou seja, protegendo muito bem sempre o nosso primeiro terço, terceiro terço do adversário. Depois você cruza o quê? Seus pontos fortes, tá certo? Com aquilo que você considera do adversário, oportunidades. O que é que ele vai te dar de oportunidades? Tá certo?
Esse aí eu vou trazer no outro vídeo, né? Porque eu sei que para muita gente isso aí é complexo, né? Isso aí é complicado. Esse assunto é pouco tratado abertamente. É uma ferramenta de análise de desempenho em que você faz um julgamento diante de uma certa situação, como você proceder para, digamos, superar uma adversidade. Então, por hoje ficamos por aqui. Vamos ver se a gente aí, né, quando eu vier gravar o próximo aí, Brasil já jogou com o Marrocos, vai ter que ter cuidado sim, viu? E não escalaria o Casemiro, tá certo? Não escalaria o Casemiro, eu vou repetir aqui, né? O jogo vai acontecer dia 13, tô gravando antes. Não escalaria o Casemiro, ali é jogo para Douglas, para o Danilo, aliás, o Danilo do Botafogo, tá certo? É jogo para ele. O Ederson, que chegou agora recentemente, não. Ali a bola da vez seria o Danilo, ou quem sabe, um Ibanez, né? Ou quem sabe, o outro zagueiro, o Brenner. Vocês estão lembrados de 2002? Quem é que jogou nessa posição aí? Você tinha um terceiro zagueiro, o Edmilson. Não era assim? Era Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Gilberto Silva e o Kleberson, né? E aí você tinha duas feras ali que dava conta para tirar a diferença dos outros. Por hoje é só. Até a próxima vez. E obrigado aí pela assistência, por quem está seguindo, por quem está escrevendo, por quem está dando like. Deixe os comentários, ajude a consertar este canal, que a gente vai produzir aqui daqui para frente vários conteúdos aí, e inclusive para colaborar com os colegas analistas de desempenho. Um abraço.